boa tarde. Eu me chamo Natan, sou aluno do doutorado do professor Kleber e hoje eu vou falar então sobre o meu projeto de doutorado que está começando, falar o que é ele, né? Que no caso vai ser a caracterização da seção de choque de absorção de dois fótons não degenerados de compostos orgânicos fluorescentes, né? Para, por exemplo, aplicações em imageamento, certo? Aqui é como está dividida a minha apresentação. Primeiro eu vou dar uma introdução, né, do que é a absorção de dois fótons, por que seria interessante estudar a absorção não degenerada. Segundo, a parte um pouquinho de fundamentos teóricos, né, depois os objetivos desse meu projeto de doutorado e por fim os materiais e os métodos que a gente vai fazer, aplicar. Bem, então aqui na parte de introdução a gente tem que a gente pode excitar o sistema através da absorção de dois fótons simultaneamente, né? Nesse caso, como os fótons têm mesma energia e mesma polarização, eles são ditos serem degenerados, né? Geralmente as técnicas experimentais que a gente tem no laboratório, por exemplo o Z-scan e a técnica de fluorescência induzida por dois fótons, utilizam um único feixe, de modo que os fótons têm a mesma energia e polarização. Contudo, os fótons eles podem ter energias diferentes, né? Posso estar jogando um fóton mais ressonante, mais perto da ressonância, e um outro mais distante da ressonância, né? Menos energético. Nesse caso, os fótons possuem energias diferentes e polarizações diferentes, a gente tem então chamada de absorção de dois fótons não degenerados. Então, basta apenas que as energias dos fótons, a soma das energias dos fótons seja igual à energia da transição, né, eletrônica, mas não precisa necessariamente ser iguais. Acontece que, como eu disse, as técnicas de caracterização não linear, né, Z-scan e fluorescência induzida por dois fótons, geralmente empregam um único feixe. Assim, os fótons absorvidos possuem mesma energia e mesma polarização, né? E há uma escassez de trabalhos na literatura que avaliam o efeito da não degenerescência e da polarização relativa dos fótons na seção de choque de absorção multifotônica. E é isso que a gente vai querer explorar então nesse trabalho. E aí, como tem essa escassez de trabalhos na literatura, a gente tem que as técnicas usadas, as estratégias para aprimorar a absorção não linear, são limitadas apenas à engenharia molecular de novos compostos, né? Por exemplo, com a extensão da cadeia conjugada e a adição de grupos doadores ou aceitadores de elétrons, né? E assim a gente vai propor a implementação de uma técnica para a caracterização da seção de choque de absorção dos fótons não degenerados. Essa técnica é uma variante da técnica de fluorescência induzida por dois fótons, né? E o que faz ela ideal, então, para caracterizar compostos orgânicos fluorescentes, empregados, por exemplo, em imageamento, né? Microscopia para absorção de dois fótons. Então, aqui, ao invés de a gente olhar para a parte da estrutura, a gente quer ver como a gente, alterando as condições de excitação, a gente pode aumentar a absorção não linear, né? Bem, aqui na parte de fundamentos teóricos, a gente tem, então, quando você resolve lá na mecânica quântica, essa teoria de perturbação da segunda ordem, a gente vê que a seção de choque de absorção de dois fótons não degenerados, do estado fundamental para esse estado final F, é dada por essa expressão aqui, né? Que ômega 1 e ômega 2 são as frequências dos fótons com polarizações ε1 e ε2, né? Mi é o operador momento de dipolo elétrico, né? E 0 é a diferença de energia entre o estado fundamental e o iésimo estado excitado, né? E aqui ρ é a chamada função densidade de estados finais. E essa função de densidade de estados finais, ela vai dar, por exemplo, o formato da linha de transição eletrônica, né? Então ela pode ser representada por uma lorentziana, como é no caso que a gente tem um alargamento de linha natural, ou uma gaussiana, né? Essas funções têm que estar normalizadas, é importante isso. Assim, ademais, como a absorção não linear é um processo não ressonante, a gente não está na ressonância, a gente tem que os estados menos energéticos, né? Aqui nesse somatório aparece um denominador esse termo de dessincronização, né? Então a gente tem que os estados menos energéticos
devem contribuir mais com a absorção não linear do que os estados mais energéticos, o que nos permite aproximar a seção de choque, truncando aqui esse somatório a alguns poucos termos, né? E isso já foi feito lá no meu mestrado para um conjunto de moléculas de derivados de bromochalcona. No caso, vou estar apresentando essa daqui, que foi a molécula que eu tive o maior sinal de absorção não linear, também a única que eu tive uma fluorescência significativa, né? Foi na ordem de 14%. Aqui tem o espectro de absorção linear, medido lá no VVIS, e aqui nesses pontos o espectro de absorção de 2 fótons degenerados, que a gente mediu usando a técnica de Zeiss-Guffin aberta. Aqui, como eu disse, tem os resultados das simulações de seção de choque, utilizando DFT, né? Que aí a gente conseguiu calcular as energias de transições e os momentos de dipolo associados aos estados de energia do sistema. Vocês não estão vendo meu mouse. Aqui, nessa curva aqui, corresponde a esse pico aqui em 423, né, na simulação. E pegando aqui a diagonal principal, a gente então encontra os valores da seção de choque degenerada. E a gente pode ver que conforme a gente sai da condição de degenerescência, a seção de choque ela tende a aumentar, como é evidenciado nesse outro gráfico aqui, que simplesmente é uma outra forma de representar esses resultados aqui. Aqui eu estou colocando o resultado da simulação, da absorção linear, aqui em azul o espectro de seção de choque degenerada, e os pontos vermelhos são aqui o espectro não degenerado graficado em função aqui do comprimento de onda degenerada equivalente. E aí a gente pode ver então, aqui embora a gente perca um pouco mais de informação do que aqui, fica mais evidente então esse fenômeno que a gente quer mostrar do engrandecimento ressonante, que a seção de choque aumenta. Então, aqui a gente viu que a gente pode utilizar a não degenerescência para aumentar a absorção não linear. E agora é isso que a gente vai querer medir experimentalmente, né? Certo. Outro aspecto importante para se considerar é que aquela expressão que eu mostrei lá para a seção de choque, ela foi derivada usando uma onda plana monocromática. Só que, como a gente sabe, isso não é bem verdade para pulsos ultracurtos, né? Se você for pegar um laser, por exemplo, CW, ele é monocromático. Mas se no caso de pulsos ultracurtos, como que a gente utiliza no laboratório para medir, né, ele vai ser contínuo nas frequências. Então você vai ter uma banda larga. Isso está relacionado ao princípio da incerteza, né? Δt vezes Δn maior que uma constante K que depende do formato temporal do pulso, né? Por causa do pulso gaussiano, se não me engano, é 0,441. Então, a gente quer ver como essa largura de banda ela consegue contribuir para a absorção não degenerada intrapulso, certo? Ou seja, se a gente está com um pulso mais estreito e um pulso mais largo, será que tem alguma diferença no sinal que a gente está medindo? Certo? Agora, quando a gente fala uma outra forma de aprimorar a absorção, é olhar para a polarização relativa dos fótons. Para isso, eu acho muito importante destacar esse artigo aqui, que é da década de 70, que ele calculou como as moléculas vão estar em solução, né, elas vão estar girando, tem umas orientações aleatórias. Então a gente tem que tomar a média daquela seção de choque. Esse artigo ele realizou isso. Calcular a média da seção de choque de 2 fótons não é tão fácil quanto para um fóton. Para um você tem que basicamente integrar lá no ângulo sólido. Mas para 2, como você vai estar somando sobre todos os estados, é algo mais complicado. E aí, nesse artigo, ele tem as contas lá. Essa seção de choque, quando você calcula a média dela, você pode ver que a gente pode escrever como uma combinação linear desse sigma F, sigma G, sigma H, que são seções de choque que dependem do sistema molecular, né, dos momentos de dipolo de transição e das energias do sistema, e também dos comprimentos de onda de excitação, né, as frequências ω1 e ω2. Enquanto esses coeficientes F, G e H são constantes que dependem apenas da polarização relativa dos fótons, né, como aparece aqui, ó. Aqui está complexo porque ele considera também o caso de polarização circular, né. Então a gente pode ver, por exemplo, se a gente for pegar uma polarização linear paralela, F, G e H são ambos iguais a 2, né.
Acontece que se a gente utilizar então feixes com polarizações lineares, mas que agora formam um ângulo θ entre si, você pode então escrever a seção de choque como sendo esse A mais B cosseno ao quadrado de θ, né? Quando você toma um produto escalar aqui, vai aparecer um cosseno de θ, né, ao quadrado, e que esse A e esse B vão estar relacionados com σf, σg e σh através dessas expressões aqui. Assim, aqui é importante fazer um comentário. Como a seção de choque, a absorção de dois fótons, é sempre positiva, não faz sentido falar em seção de choque negativa, a gente tem, por exemplo, o caso de polarizações paralelas, que A mais B vai ser sempre maior que zero. Para polarizações perpendiculares, o A sempre vai ser maior que zero. Mas o B pode assumir então tantos valores positivos ou negativos na teoria, né? Assim, a polarização vai ser, a absorção vai ser máxima quando a polarização paralela quando B for maior que zero, e máxima para a polarização perpendicular quando B for menor que zero. E ela vai independer da polarização relativa dos fótons se B for igual a zero, né? Então, a ideia nesse trabalho é também tentar caracterizar esses coeficientes A e B, variando, medido assim em várias configurações de polarização relativa. Bem, então, aqui na parte dos objetivos do trabalho, são caracterizar as propriedades ópticas lineares, né, absorção e fluorescência dos compostos orgânicos, caracterizar o espectro de absorção de dois fótons degenerados através da técnica de Z-scan aberta e avaliar a influência da largura de banda no processo de absorção degenerada, como tinha dito anteriormente. Implementar, então, a técnica de fluorescência induzida por dois fótons não degenerados, né, resolvida na polarização, e depois investigar a absorção de dois fótons não degenerados compostos orgânicos propostos, né, e avaliar a influência da polarização dos fótons no processo de absorção multifotônica. E por fim, realizar os cálculos de química quântica, utilizando a teoria usando DFT, né, para avaliar os resultados experimentais obtidos. Certo? Aqui, então, na parte dos materiais e métodos, aqui são as moléculas que eu propus. Aqui tem a molécula de chalcona, como eu tinha dito anteriormente, né? Tem uma alta seção de choque, da ordem de 90 GM na banda de menor energia, e aí como propósito é utilizar para compostos fluorescentes para aplicações em imageamento, eu pensei em utilizar alguns corantes comerciais utilizados, né? Como o Alip, né? Tem uma alta eficiência quântica de fluorescência, também derivados de cumarina e a fluoresceína, né? Que também são bastante fluorescentes, né? Tem alta eficiência quântica. Então, esses são alguns compostos que a gente pensa em caracterizar. E, ademais, outras possibilidades de sistemas moleculares, elas também poderão ser exploradas à medida que o projeto for evoluindo, né? Agora, para discutir a técnica, eu tenho que falar um pouco desse artigo aqui, que eu já apresentei ele no Journal do ano passado, né? Que é baseada nesse artigo aqui, né? Aqui está o aparato experimental. A gente então vai ter dois feixes, né, com frequências diferentes, né? Eu vou poder controlar a polarização relativa entre eles, um detector aqui de referência, e aí a gente vai colimar esses dois feixes e excitar aqui a amostra e coletar a fluorescência induzida pela absorção multifotônica, né? Então, basicamente a técnica, para quem já conhece aí, o Diego, o Carol, que trabalham com isso, é a técnica de fluorescência induzida por dois fótons, só que agora eu vou estar usando dois feixes e vou estar controlando a polarização entre eles, né? Certo? Então, conforme eu posso ver, a gente pode ver aqui nessa animação, quando os feixes estão separados, os pulsos estão separados temporalmente, haverá apenas a absorção degenerada de cada um deles, de modo que o sinal de fluorescência vai ser constante, né? E à medida que eles vão se sobrepondo temporalmente, além da absorção degenerada de cada um deles, você começa a ter a absorção não degenerada, que acaba aumentando o sinal da intensidade de fluorescência, certo? Conforme a gente pode ver aqui na animação. Então, aqui, quando eles estão separados temporalmente, a gente vai ter um offset, né, que vai estar relacionado à absorção degenerada de cada um, e aqui vai ter um aumento da emissão, devido à absorção não degenerada.
Então aqui tem lá, você pode olhar naquele artigo, lá ele faz as derivas, as expressões. Essa daqui, esses dois termos aqui a gente já conhece, né? Que é responsável pela absorção degenerada de cada um dos feixes, né? Aqui sigma D é a seção de choque degenerada, né? Eta é a eficiência de coleta lá do aparato, Φ a eficiência quântica de fluorescência e aqui é a potência média, né? E C é a concentração que a gente tem. F é a taxa de repetição e gama vai ser a duração do pulso. Então, esses dois termos a gente já conhece, é devido à absorção degenerada de cada um deles. E aqui aparece um termo aqui cruzado, né? Que se deve à absorção não degenerada, certo? E aqui tem um termo da seção de choque não degenerada. Então, a ideia é remover, a gente pode remover esse offset aqui, né? E pegar o pico aqui de fluorescência. Fazendo isso, a gente chega nessa expressão aqui, né? E de modo que a gente pode ver que fixando que é uma das potências e variando a outra, o sinal de fluorescência deve crescer linearmente. Isso é importante porque a gente pode avaliar se o que a gente está pegando é realmente a absorção não linear, a absorção de dois fótons, ou se há outros processos que estão concorrendo, né? Como uma curva quadrática que a gente obtém aqui, né, quando a gente mede por caso degenerado. Então essa é uma maneira de avaliar se o que a gente está tendo é realmente a absorção de dois fótons. Só que para obter a seção de choque tem um problema, que esse fator aqui de coleta lá do equipamento, que a priori a gente não sabe. Com as técnicas lá, que a gente tem lá no laboratório, a gente em geral normaliza pelo valor de fluorescência de uma molécula de referência cuja seção de choque já é bem conhecida. E aí a gente compara um com o outro e aí pode inferir qual que é a seção de choque. Nesse caso aqui, a gente pode usar a mesma molécula, só que medindo em um comprimento de onda degenerado qualquer lambda D, né? A gente vai ter essa expressão. E dividindo uma curva pela outra, acaba cancelando esse fator eta aqui, né? E assim, resolvendo para a seção de choque, a gente chega nessa expressão aqui. Assim, uma vez que a gente sabe a seção de choque degenerada nesse comprimento de onda lambda D, a gente pode então obter a seção de choque não degenerada, para todos os pares de comprimentos de onda lambda 1 e lambda 2, né? Então, no caso, como a gente está querendo o valor da seção de choque, não o valor normalizado, né, relativo, a gente pode medir a seção de choque degenerada utilizando a técnica, por exemplo, o Z-Scan, né, que todo o pessoal aqui já conhece bem. Consiste em focalizar o laser e varrer a amostra em torno do foco, né? Longe do foco, a intensidade vai ser pequena, você não vai ter efeito não linear, e conforme você aproxima do foco, a cintura do feixe diminui e você induz o surgimento da absorção de dois fótons, de modo que você tem uma diminuição da transmitância normalizada. Então aqui a gente pode fitar as curvas usando essa expressão, né? Truncando m igual a 3, por exemplo, e assim obter a seção de choque através desse coeficiente de aqui, beta, que é o coeficiente de absorção de dois fótons, né? Dividido pela densidade de moléculas em solução. Acontece que, embora a gente esteja falando que essa seção de choque aqui é a seção de choque degenerada, a gente pode ter então a contribuição da largura de banda também nesse processo. Então a gente pode ter um efeito não degenerado e a gente quer avaliar como isso pode afetar nossas medidas. Para isso, a gente pode então fazer Z-Scan em dois sistemas laser diferentes. Primeiro, a gente pode utilizar, por exemplo, o FAROS, que é um laser de aproximadamente 150 femtosegundos e uma largura de banda de 10 nanômetros, né, mais estreita. E depois repetir, por exemplo, o Z-Scan com o laser Dragon, que tem uma largura de banda bem maior, né, de em torno de 40 nanômetros. E aí alcança durações de pulso muito menores também, para ver se assim tem algumas diferenças nas medidas. Certo? É isso e obrigado pela atenção.